Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, no Pergunte ao Treinador desta semana eu direcionei a seguinte questão aí ao nosso personal running Beto Cianfarani. Qual a diferença entre atletas que possuem fibras de contração lenta e atletas que possuem fibras de contração rápida? Essas fibras elas têm uma relação com velocidade e resistência? Fala aí pra gente, Beto. Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar da diferença dos atletas que têm predominância de fibras rápidas de contração rápida comparado aos atletas que têm a predominância de fibras de contração lenta. Bom, primeiramente falando dessa diferença das fibras, né? A fibra tipo 1, que são as fibras vermelhas, chamadas vermelhas, que são de contração lenta, né? Elas têm a sua capacidade oxidativa, ou seja, usa o oxigênio como fonte, né? E elas são, assim, o próprio nome já diz, né? A sua contração ela é uma contração mais lenta e elas são altamente resistentes à fadiga, né? Então, normalmente a gente vê atletas que são de endurance, né? Seja da corrida, seja do ciclismo, seja natação, né? Aquelas atividades que são de longa duração, normalmente os atletas têm uma boa predominância dessa fibra muscular. Mas nós temos também a fibra de tipo 2, né, que são as brancas, né, de contração rápida, né? Essa fibra ela tem a sua capacidade glicolítica, ou seja, ela usa como fonte a fosfocreatina e a glicose, né, como fonte de energia. E também a gente entende que essas fibras elas são altamente velozes em sua capacidade de contração e explosivas, né? Então normalmente a gente vê atletas de 100 metros rasos, 200 metros rasos, ou mesmo atletas de futebol, né? Que tem aquele momento da explosão, né? Então normalmente são esses atletas que a gente vê em determinados esportes que fazem uma grande explosão e velocidade naquele curto tempo. Porém, elas são fadigáveis mais rápidas, né? São fibras que fadigam mais rápidas, né? E a gente também entende o quê? Que não é porque o atleta é de endurance, né? Que tem essa predominância da fibra tipo 1, que ele não tem a de tipo 2, não, é predominância. O que vai fazer a diferença desse percentual de fibras do tipo 1 ou do tipo 2? O que vai fazer a diferença é a genética, né? Isso daí é a genética que vai determinar, né? Então, normalmente a gente vê atletas de determinadas modalidades do atletismo que eles têm uma boa divisão desses tipos de fibra, né? Então, atletas do 1500, atletas do 5000, né? São atletas extremamente velozes, né? E automaticamente também são resistentes, né? Então é isso, né? Essa é a grande diferença, é a predominância que o indivíduo tem de um tipo de fibra comparado com o outro tipo de fibra, tá certo? Valeu! Bom, então como vocês viram, meus amigos, existem dois tipos de fibra. Então tem a fibra de contração lenta, que ela é para os atletas que têm uma alta resistência. E tem as fibras de contração rápida, que ela é para os atletas de velocidade. Então esses que têm as fibras rápidas são aqueles atletas que fazem aquelas provas de 100 metros rasos, 200, 400, só que são fibras que se fadigam mais rápido também. E as fibras de contração lenta são aquelas dos atletas, por exemplo, dos ultramaratonistas. Mas assim, não necessariamente o atleta só tem fibra de resistência e fibra de velocidade. Ele tem uma mescla dos dois. E alguns atletas têm mais fibras de um tipo do que de outras. Então, por isso que existem também os atletas que fazem, por exemplo, provas de 100 km, como o caso aí dos ultramaratonistas Valmir Nunes, Luciano Prado, que eles fazem essas provas de 100 km para 6 horas e 18. Então eles têm resistência e eles têm velocidade, né? Mais fibras de resistência, mas também tem as fibras de velocidade, por isso que eles conseguem se manter. Quando a gente fala de atleta que tem fibras rápidas e fibras lentas,
Então, serão atletas que têm uma predominância a mais de um tipo de fibra do que de outro. Então, não necessariamente vai ter aí somente um tipo de fibra e outro tipo de fibra. Então é isso, meus amigos. Qual será a próxima pergunta que eu vou direcionar aí ao nosso personal running? Um grande abraço para vocês.